Os batistas estão no mundo há 400 anos. Os frutos colhidos de todo o seu trabalho hoje contabilizam 37 milhões de membros e 160 mil igrejas espalhadas em todo o mundo. No Brasil são 1,3 milhões de membros. A visão missionária é uma de suas principais características. Por essa razão, hoje os batistas deixam sua marca também em São José do Rio Preto, no estado de São Paulo. Nas primeiras décadas do século XX, diversos fatores contribuíram para que São José do Rio Preto se transformasse num polo de atração, tanto para brasileiros vindos de outras regiões, como para imigrantes de diversas nacionalidades. Não sabemos quando chegaram a Rio Preto as primeiras famílias batistas, mas foi em 2 de setembro de 1928, na primeira igreja batista de Potirendaba, que Deus começou a despertar o coração daqueles irmãos para abrir um ponto missionário em São José do Rio Preto, que se estabeleceu definitivamente 18 anos mais tarde, em 28 de julho de 1946, como Igreja Evangélica Batista de São José do Rio Preto. 19 anos depois, esta mesma igreja teve seu nome alterado para a Primeira Igreja Batista de São José do Rio Preto. Esta pequena igreja atravessou muitas dificuldades no decorrer dos 12 primeiros anos de sua vida. Mesmo assim, o fervor espiritual daqueles irmãos possibilitou a expansão da obra missionária para outras cidades de nossa região, como Mendonça, Adolfo, Três Fronteiras, Santa Fé do Sul, Fernandópolis, Santa Albertina, Mesópolis e Palmeira do Oeste. Destes 8 pontos missionários, 5 prosperaram e continuam até hoje. Também naquele tempo, do ano de 1960, fruto da visão missionária do pastor Vernon David Anderson, que viu em Rio Preto uma cidade promissora, estabeleceu-se a Segunda Igreja Batista de São José do Rio Preto. Uma igreja firme, com um profundo amor missionário, que se destacou na área da música, principalmente em corais, e que mantinha no ar uma rádio que funcionava aos domingos para levar o Evangelho. As duas igrejas, a primeira e a segunda, deixavam patentes o seu amor pelo Senhor de Missões e eram frutos dessa mesma obra missionária. Todavia, houve um momento em que a primeira igreja batista atravessou uma série de dificuldades que prejudicou todo o andamento da obra que realizava, chegando, infelizmente, à sua extinção. Foi nesse período que a segunda igreja batista abriu seus braços e o seu coração para acolher aqueles irmãos. Eles se uniram, se fundiram num só corpo, dando origem a uma igreja forte, operante e em contínuo crescimento. Surge então a atual primeira igreja batista em São José do Rio Preto. Agora, as duas igrejas, numa só, pela graça de Deus, aumentaram seu poder de alcance. Isso possibilitou o avanço da obra missionária e a organização de mais 7 igrejas, 4 em Rio Preto, nos bairros Ana Célia, Jardim Laranjeiras, Jardim Viena e Vila Novaes, e 3 em outras cidades, Catanduva, Adolfo e José Bonifácio. Além disso, a primeira igreja batista em São José do Rio Preto possui mais 4 congregações, nas cidades Badibacite, Guapiaçu, Nova Granada e Monte Aprazível, todas em plena atividade e com seus respectivos pastores. Sempre pensando em ampliar seu raio de ação, durante vários anos a primeira igreja investiu pesado na construção de um templo que marcasse sua presença na cidade e com uma estrutura capaz de favorecer os diversos ministérios que a compõem. Também foi formada uma equipe de pastores para assistir nas áreas de família, juventude, terceira idade, discipulado, evangelismo e preparo de liderança. Como em todas as igrejas batistas, a primeira igreja é autossustentada e auto-administrada, tendo a assembleia, isto é, a reunião de todos os seus membros, o maior poder de decisão, sendo representada nos assuntos de menor importância pela diretoria estatutária e conselho coordenador, formado pelos líderes de ministérios. Toda sua estrutura é fruto da visão que se desenvolveu ao longo dos anos, que possui 5 objetivos: alcançar pessoas através de relacionamentos, multiplicar discípulos que se reproduzam, ensinar toda a palavra de Deus, estabelecer ministérios específicos, mobilizar todos os membros para a edificação da igreja.
Os meios para isso: o poder do Espírito Santo, a oração e a contribuição. Para os membros atuais, fica o exemplo daqueles que passaram entre nós e que deixaram a sua colaboração na história, dedicando suas próprias vidas e pagando um preço sacrificial na edificação de uma igreja sadia doutrinariamente, preparada espiritualmente, coesa em seus objetivos e, sobretudo, com uma visão ampliada para um futuro cada vez mais desafiador. Temos que admitir, vale a pena servir Jesus. Para os que estão chegando e desejam a participação nesta igreja vitoriosa, é preciso que se disponham a dar as mãos aos demais, contribuindo também para o reino de Deus, a fim de que desfrutemos todos nós dos louros da vitória, levantando bem alto a bandeira do Evangelho de Jesus Cristo na cidade de São José do Rio Preto, na região, no Brasil e no mundo. Acima de tudo, nós que chegamos até aqui queremos expressar a Deus a nossa eterna gratidão. Podemos dizer como o salmista: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. E como disse o profeta, até aqui nos ajudou o Senhor.